Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo, sou professor de Biologia. Vou estar dando continuidade ao conteúdo de compostos orgânicos que havíamos iniciado nas aulas passadas, tá? Já vimos carboidrato, lipídio e agora vamos estar vendo o que é proteínas, tá? Mas afinal, o que são proteínas, né? Proteínas são macromoléculas formadas pela união de várias estruturas denominadas de aminoácidos, tá? Ou seja, a menor composição de uma proteína é o aminoácido, tá? As proteínas também são macromoléculas mais abundantes na natureza, sendo que cada uma tem a sua função respectiva, tá? Ou seja, dependendo do local onde ela estiver, ela vai atuar de uma determinada forma. Bom, mas como que funciona, Eduardo, a estrutura química de um aminoácido? Bom, olha para mim, olha juntamente comigo aqui no desenho abaixo, você vai ver um desenho de uma cadeia, tá? Eu tenho um carbono aqui no início, ou no meio, tá? Fazendo 4 ligações. Bom, na região de vermelho, tá? Que tá um quadrado vermelho, eu tenho uma carboxila, tá? Que também pode ser chamada de porção C-terminal, devido ao carbono, tá? E no caso de azul, eu tenho uma região amina, tá? Amino. Essa região amino, ela também pode ser chamada de porção N-terminal, tá? E de amarelo eu tenho um radical, que fica ligado ao carbono aqui. Ok? Já sabemos como que é a estrutura química de um aminoácido, né? Agora vamos ver as funções das proteínas. A proteína ela pode desenvolver, como eu havia dito, tá? Diversas funções dependendo do local onde ela está inserida e a sua funcionalidade, tá? Se ela estiver ali na membrana plasmática, tá? Na membrana celular, junto com os fosfolipídios, ela pode atuar como um canal, tá? Fazendo a seletividade do que entra e do que sai, como é a proteína de canal. E tem vários tipos de proteínas na membrana, tá? Fazendo esse papel. Eu tenho proteínas integrais, que vai desde o meio extracelular para o meio intracelular, tá? Eu vou ter proteínas integrais ligadas a uma glicoproteína, tá? Que é um lipídio e uma proteína. Eu também posso ter a proteína com funcionalidade de hormônio, né, os aminoácidos, né, igual um exemplo é o GH, que é o hormônio do crescimento, que atua na via hipotálamo-hipófise. Eu tenho proteínas que podem ser utilizadas como função energética quando ativada a via, como imunidade, né, como proteção, no caso do nosso corpo, e também enzimático, tá? Com função enzimática. Bom, a célula ela tem um papel essencial, que no caso é a produção de proteína. Mas como que funciona essa produção, tá? Ela é bem simples, ela tem um processo de replicação, uma transcrição, uma tradução, tá? E um envelopamento no final, ao qual essa proteína ela vai amadurecer, tá? Então, é basicamente isso. Na biologia, a gente trabalha com o dogma central da biologia molecular, tá? Que no caso foi a observação dessa função celular e, por final, eu tenho o meu produto, que no caso é uma proteína, tá? Depois que vai lá para o complexo de Golgi e faz todo o processo de modelagem tridimensional lá, tá? Aí, no caso, ela vai sair lá do complexo de Golgi já pronto para ser utilizada na célula, em qualquer parte da célula. Bom, mas como que funciona isso? Vamos voltar aqui um pouco para vocês verem. Eu tenho o meu material genético, esse material genético ele tem uma informação, correto? Ok, essa informação do DNA vai ser transcrita para o meu RNA mensageiro, ou seja, eu tenho uma fita de DNA, ela vai ser transformada em uma fita de RNA.
O RNA que foi feito através da minha fita primária de DNA, ele vai ser chamado de RNA mensageiro. Ele vai ser transcrito lá dentro, né? Vai ser transcrito as informações do DNA para o RNA, em forma de RNA, e depois do RNA, ele vai sair para fora, para o citossol, tá? Lá no citossol, ele vai encontrar o ribossomo, que já vai estar preparadinho lá para receber ele, e começa a fazer o processo de tradução. Bom, para a tradução acontecer, tem que ter um RNA transportador que vai trazer os nucleotídeos, os aminoácidos correspondentes ali para a proteína ser formada, tá? Mas como que acontece? Veja bem comigo. Bom, aqui eu tenho um RNA transportador, em cima na sua cabeça eu tenho o aminoácido correspondente e eu tenho o ribossomo, tá vendo que tudo vai ocorrer dentro do ribossomo lá no citossol? Então, embaixo eu tenho a minha fita ou a minha informação que foi gerada no RNA, aqui eu tenho uma uracila, uma adenina e uma citosina. E no caso ele está me trazendo um aminoácido que é a cistina, tá? E assim ele vai lendo e vai trazendo um aminoácido correspondente àquela sequência. Mas, Eduardo, como que ocorre, como que o tRNA, né, o RNA transportador vai saber qual aminoácido que ele vai ter que trazer? Veja bem comigo. Aqui eu tenho uma tabela exemplificando como que o tRNA, o transportador, vai fazer essa leitura, tá? Bom, aqui em cima eu tenho um exemplo de DNA, né, onde eu tenho a timina, adenina e a citosina. E aqui embaixo eu já tem a minha informação depois de transcrito, tá? Eu tenho, no lugar da timina, eu vou ter uma adenina, no lugar da adenina, no lugar da timina, eu vou ter uma uracila, tá? Porque no RNA não tem timina, tem uracila no lugar, tá? E eu vou ter a guanina também, que ela se mantém. A única alteração que vai ter, em vez de timina, eu vou ter uma uracila. Então, eu tendo essa informação, eu vou ter o polipeptídeo metionina, tá? Vamos conferir? Olha só, eu tenho agora essa informação aqui. Eu tenho o RNA mensageiro que tem a informação de AUG, tá? Como que eu vou ler isso nessa tabelinha que está aqui do cantinho aqui, tá? Veja bem, aqui eu tenho a primeira letra na parte lateral esquerda, eu tenho a segunda letra na parte superior, em cima, e eu tenho a terceira letra na parte direita, tá? Então, vamos fazer a leitura disso aqui para ver se está correto, tá? Então, eu vou vir aqui. A primeira letra eu tenho a adenina, que é o A, né? Então, vem na primeira letra, procuro o A. Ok, achei, né? Então, vai ficar a terceira linha, contando de cima para baixo. Ok. A segunda letra vai ser a uracila. A uracila é a primeira coluna, correto? Então, ficou a terceira linha, a primeira coluna. E agora eu vou ter a guanina. Na guanina, eu venho na terceira letra aqui e eu vou na respectiva linha, tá? Eu vou na mesma linha que a primeira. Então, vai ficar primeira linha, terceira linha, primeira coluna e, no caso, terceira linha de novo, tá? E eu vou procurar aqui, tá vendo que aqui dentro, aqui onde está a setinha, eu tenho uracila, citosina, adenina e guanina. No caso, como no meu caso eu tinha uma guanina, eu olho aqui a guanina e vou seguindo a setinha aqui, né? No caso ela é a última. E eu vou confirmar realmente, olhando aqui, eu vou ter uma metionina no final. Então, é assim que o meu transportador vai fazer a leitura até o final, tá? Até no caso ele achar um stop codon, que no caso é uma sequência para paralisação. No caso da biologia, a gente fala que o nosso código ele é degenerado, tá? No caso, apenas 60, no caso de quatro nucleotídeos, eu consigo transformar em 64 códons, tá? E 20 aminoácidos. Ou seja, de 4 de adenina, citosina, guanina e timina, eu consigo fazer
no caso 20 aminoácidos diferentes para a composição da célula. Bom, outra função que pode ocorrer, né, no caso, a desnaturação da proteína. Quando eu falo em desnaturação da proteína, é a perca da sua função, tá? Se a proteína ela for por um ambiente rústico, tá? Perdão. Se a proteína ela for para um ambiente rústico, como aquele momento de transcrição, ela tem que receber um grupamento, né? No caso, uma carboxila, que é o grupo C-terminal, e também tem que receber uma porção N-terminal, né? Para ela não sofrer a degradação pelo pH e por enzimas ali, né? No caso, nucleases, são enzimas que degradam nucleotídeos, tá? Então, o que pode ocasionar a desnaturação de proteínas é o pH hostil, no caso, consegue fazer a quebra peptídica dessa proteína, radiação ultravioleta e também o calor, tá? Acima de um calor excessivo, ocorre a quebra das ligações peptídicas, tá? Outra função das proteínas podem ter são funções catalíticas, tá? Enzimas, proteínas com funções enzimáticas. Como que funciona essa função de enzimas, tá? No caso aqui eu tenho a maltase, que é uma enzima, tá? Que vai degradar a maltose. Ao se ligar, ela vai funcionar como uma chave e uma fechadura. Ela vai ter o receptor que vai encaixar certinho ali, tá? Ao encaixar, ela acelera a produção do substrato 1 e do substrato 2. Ela vai acelerar a produção do substrato 1 e substrato 2, fazendo uma quebra, tá vendo? Eu tinha a maltose e agora tem dois produtos, tá? Que no caso vai ser duas moléculas de glicose, A e B, tá? Vocês vão no Google Classroom, sigam todas as orientações que foram postadas lá, para que seja feita essas atividades. Leia um capítulo também, tá? É necessário um capítulo para auxiliar vocês a fazer a atividade.